Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. É de fazer chorar quando o dia amanhece, só briga o frevo a parar. Ó, quarta-feira ingrata, chega tão depressa, só pra contrariar. Ó, quarta-feira ingrata, chega tão depressa, só pra contrariar. Minha gente, ela chegou! Hoje é quarta-feira de cinzas, dia 14 de fevereiro. A quarta-feira ingrata, né? Com aquele gostinho de quero mais. Dia de descansar, de recompor as energias, de voltar à rotina depois desses dias intensos de folia. Pra quem brincou, é claro. Quem é de fato um bom pernambucano, espera um ano, se mete na brincadeira. Esquece tudo quando cai no frevo, e no melhor da festa chega a quarta-feira. É de fazer chorar quando o dia amanhece, só briga o frevo a parar. Ó, quarta-feira ingrata, chega tão depressa, só pra contrariar. Chegou a quarta-feira e a gente vai te atualizar de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, porque está no ar o Bem Viver, o seu programa diário sobre agroecologia, meio ambiente, política, economia e cultura. Eu sou o Afonso Bezerra e fico com você pela próxima 1 hora. Confere só o que a gente preparou para hoje. Mocidade Alegre é a grande vencedora do Carnaval de São Paulo. Saiba qual foi o enredo que encantou o Anhembi em 2024. Igreja Católica anuncia o tema da campanha da fraternidade. Brasil ultrapassa a marca dos 500 mil casos de dengue. E hoje sai o resultado do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. E nós vamos conferir um papo super bacana com o enredista da Salgueiro. Tá imperdível. Não desliga o radinho, não tira o fone do ouvido, porque o Bem Viver tá só começando. Canta, mocidade! O tambor me chamou pra firmar no terreiro. Em cada verso sentimento verdadeiro. Mudei um país de felicidade. Na voz da minha mocidade. O tambor me chamou pra firmar no terreiro. Em cada verso sentimento verdadeiro. Mudei um país de felicidade. Na voz da minha mocidade. Sou dessa terra. A Mocidade Alegre foi a grande vencedora do Carnaval de São Paulo, minha gente. Foi duro, ponto a ponto, ali numa disputa acirradíssima com a Dragões da Real, decidida inclusive no critério de desempate. Mas ao final, ela se sagrou a grande campeã. A Mocidade levou para a avenida o tema Brasileia Desvairada, em que narra as expedições do escritor Mário de Andrade. E para dar conta dessa viagem pelo interior do Brasil, pelos rincões do nosso país, a bateria trouxe elementos de diversos ritmos, como o maracatu e o frevo. Vamos ouvir mais um trechinho do Samba da Escola Vencedora. No banzeiro, no balanço, nada do teu rio, pra conhecer o que é sabor Marajó. Tem batuque na gira do carimbó. Aqui virando uma contada, noite luarada no maracatu da Casa Real. Fechei o copo no catimbó, no ferro saudade só, nem dia de carnaval. Ó, brasileira desvairada, onde a poesia fez morada. De cada lembrança, escreva a história, batizada no samba de Pirapora. O tambor me chamou pra firmar no terreiro. Aí chegando Mocidade verdadeiro. Mudei um país de felicidade. Na voz da minha mocidade. O tambor. Enquanto isso, a Vai Vai está sendo criticada por denunciar em uma das alas do desfile a face violenta das polícias. A escola trouxe um enredo extremamente politizado e pertinente. O tema foi capítulo 4, versículo 3, da rua e do povo, o hip hop, o manifesto paulistano, fazendo referência à música do grupo Racionais. Inclusive, integrantes do grupo desfilaram com a agremiação. O desfile viajou pela São Paulo dos anos 70 e 80, com várias referências ao hip hop e também à resistência do povo negro. Em uma das alas aparecem policiais com asas e chifres vermelhos.
Segundo o Sindicato dos Delegados de Polícia de São Paulo, a escola teria tratado com escárnio a figura de agentes da lei. Deputados bolsonaristas de São Paulo querem, inclusive, a interrupção de qualquer apoio público à escola. A Vai-Vai, por sua vez, afirmou ao jornal Folha de São Paulo apenas que o enredo este ano é um manifesto, uma crítica, e que não produz nenhum ataque individualizado. Na nota, a escola diz que apenas retratou o contexto dos anos 90, em que havia uma forte repressão e violência policial com as manifestações culturais do povo negro em São Paulo. É Rutucara, o chão de Obama, o breu e a chama, Deus da criação, chamando o trânsito e a Coana, refoca, chapiria, missão, Rutucara, sonho, insônia, grita Amazônia, antes que desabe, caso de tacape, danço ritual, tem o sangue que semeia a nação original. No balanço, eu aprendi português, a língua do opressor, pra te provar que meu penar também é sua dor. Falar de amor enquanto a mata chora, é luta sem flecha da boca pra fora. Falar de amor enquanto a mata chora, é luta sem flecha da boca pra fora. Tirania na bateria, gritando por quinhão, e meu povo na plateia vendo a própria extinção. E hoje que se julga. Esse samba que você acabou de ouvir se chama Utucara e foi o samba enredo da Acadêmicos do Salgueiro este ano na Marquês de Sapucaí. A tradicional escola de samba do Rio de Janeiro, a quarta maior campeã do carnaval carioca, levou para a avenida este ano um samba que homenageia a luta do povo Yanomami. O samba enredo usa termos da língua Yanomami e foi construído em parceria com importantes figuras indígenas como Davi Copenaua. O xamã, inclusive, fez uma exigência ao Salgueiro, que o desfile não tornasse os Yanomamis vítimas, mas retratasse o povo guerreiro que de fato são. Antes da sua bandeira, eu vermelho deu o tom. Somos parte de quem parte, feito Bruno e Dom. Copenauas pela terra, essa guerra sem sucesso. Não queremos sua ordem, nem o seu progresso. Na B, nossa luta é sobreviver. Na B, não vamos nos render. E até me chorar, aê, e até me chorar, aê. Meu salgueiro é a flecha, pelo povo da floresta. Toda chance que nos resta é um Brasil tocar. E até me chorar, aê, e até me chorar, aê. Meu salgueiro é a flecha, pelo povo da floresta. Toda chance que nos resta é um Brasil. É Rutucara, é Rutucara, o chão de Obama, o breu e a chama, Deus da criação, chamando o trânsito e a Coana, revoca, chapiria, missão, Rutucara, sonho, insônia, grita Amazônia, antes que desabe, traço de tacape, danço ritual, tem sangue que semeia a nação. Eu aprendi português, a língua do opressor, pra te provar que meu penar também é sua dor. Falar de amor enquanto a mata chora, é luta sem flecha da boca pra fora. Falar de amor enquanto a mata chora, é luta sem flecha da boca pra fora. Tirania na bateria, gritando por quinhão, e teu povo na plateia vendo a própria extinção. E hoje que se julga, família de bem, ouça agora a verdade que não lhe convém. E hoje que se julga, família de bem, ouça agora a verdade que não lhe convém. Você deslembra do povo Yanomami, em 19 de abril, mas nem sabe o meu nome, e sorriu da minha fome, quando o medo me partiu. Você quer me ouvir cantar Yanomami, pra postar no seu perfil, entre aspas e negrito, o meu choro, o meu grito, venha para o Brasil. Mas antes da sua bandeira, meu vermelho deu tom. Somos parte de quem parte, feito Bruno e Dom. Copenauas pela terra, essa guerra sem sucesso. Não queremos sua ordem, nem o seu progresso. Na B, nossa luta é sobreviver. Na B, não vamos nos render. Vai, 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 vai chorar, aê, e até me chorar.
O meu amigo José Eduardo Bernardes conversou com Igor Ricardo, enredista da Salgueiro. Eles conversaram sobre o tema do desfile este ano, os desafios de abordar os povos indígenas na avenida e o papel social das escolas de samba. Vamos conferir. Hoje a nossa conversa é com Igor Ricardo, que é enredista da Salgueiro no desfile desse ano da escola. Tudo bom, Igor? Como vai? Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo, já na expectativa do resultado da quarta-feira de cinzas, né, depois do desfile do Salgueiro. Agradecer a vocês do Brasil de Fato pelo convite, agradecer a você, Zé, pela condução dessa entrevista e vamos nessa. Obrigado, viu, Igor, por aceitar o convite. Queria começar o nosso papo falando justamente sobre o samba enredo da Salgueiro, que nesse ano homenageia o povo Yanomami, né? O Rutucara, que é o nome desse samba enredo, ele vai na contramão do que tem acontecido com a população indígena no Brasil nos últimos anos, que vive um genocídio. Conta pra gente um pouco mais sobre esse enredo, Igor. Então, Zé, muito feliz a sua colocação de ir na contramão, porque justamente foi um pedido que a gente fez até para os compositores. Por que na contramão, né? O que é de diferente nesse samba enredo, nesse enredo do Salgueiro? Primeiro vamos falar da música, né? Do samba propriamente dito em si. Ele é um samba diferente, primeiramente porque ele traz termos em Yanomami, né, na língua Yanomami. É a primeira vez que você vai ter na sociedade, né, na sociedade não indígena, que somos nós, né, um samba tendo termos em Yanomami. O Yanomami não fala português, gente. A gente, né, tem esse pré-conceito de que todo mundo que mora no Brasil fala português, e não, Yanomami não fala português, assim como outros povos indígenas no Brasil não falam português. Então a gente tem essa particularidade de trazer no samba do Salgueiro termos, né, letras, palavras em Yanomami. E o enredo em si, o desfile em si, ele também vai na contramão de tudo até que já passou na Marquês de Sapucaí, porque ele é um enredo que ele foi concebido, por mais que eu, Igor, né, esteja escrevendo, né, que escrevi esse enredo, o Edson Pereira, que é o nosso carnavalesco, ele que concebeu a parte visual, a parte plástica do desfile, não somos indígenas, né? Mas a gente teve a todo momento, a todo instante, o cuidado de trocar ideias, de trocar mensagens com o Davi Copenaua, né, que é uma liderança, a importante liderança indígena Yanomami. Então, ele é um enredo que ele traz o olhar indígena para tudo. Ele é um enredo que tem o indígena do início do desfile até o final do desfile. Então, como se traduz, Igor? Como, Igor, isso se traduz na avenida, no que vocês estão vendo? Um exemplo, olha só, essa camisa que eu estou usando aqui, né, você está vendo que tem essa curvatura, né, aqui na camisa, esse pontinho aqui também, ó. Isso aqui faz parte da pintura do corporal Yanomami, né? Então o agente que eu falo, Salgueiro, ele se preocupou a todo instante em tentar retratar fielmente o Yanomami do jeito que ele é, né, do jeito que ele se veste, né, a pintura corporal verdadeiramente como eles, né, usam, o formato do cocá, o formato até mesmo do cabelo. Então foi um cuidado extremo que o Salgueiro teve com isso, porque a gente já teve outras narrativas indígenas, né, na Marquês de Sapucaí, e você via lá uma homenagem ao povo do Rio de Janeiro, né, a um grupo indígena do Rio de Janeiro, mas que estava usando cocá, estava usando pintura corporal de um povo do Centro-Oeste, de um povo do Nordeste. Então, assim, claro que a gente tem uma linguagem carnavalesca, claro que a gente tem uma linguagem, vamos dizer assim, até um certo ponto exagerada, porque, né, você tem ali exagerada, mas no sentido de ampliar, sabe, a pintura corporal. Aqui você está vendo uma camisa no meu corpo, mas quando você vai estar no Marquês de Sapucaí, você vai estar vendo uma pintura corporal numa escultura de quase 20 metros de altura. Então você tem que ter um cocá maior, você tem que ter, sabe, uma pintura corporal, uma representação da pintura corporal em formato maior. Então é nesse sentido que eu falo essa questão exagerada, mas em todo momento, a todo instante, a gente se preocupou em retratá-los da maneira como eles são verdadeiramente. Bacana, Igor, importante isso. Inclusive sobre o Davi Copenaua, ele fez um pedido ao Salgueiro que o povo Yanomami não fosse retratado na avenida como vítima, mas sim como um povo de resistência, como sujeitos de resistência. E isso vocês conseguiram levar? Como é que foi? Porque talvez seja natural, diante do desastre, da tragédia que sofre o povo Yanomami nesse momento,
levar um pouco da dor, enfim, tem um pouquinho disso no samba enredo, né? Traz um pouquinho dessa coisa de, por exemplo, você tá falando meu nome, mas, você tá lembrando de mim no dia 19, mas não sabe o meu nome, né? Enfim, como é que foi esse cuidado também para atender esse pedido do Davi Copenaua? Zé, esse pedido foi até, vamos dizer assim, um tapa, né, um soco na nossa cara, porque o nosso propósito é falar sobre o povo Yanomami, né? Claro que quando a gente concebeu a ideia do enredo, a gente estava vendo aqueles acontecimentos, na tragédia, né, como você bem definiu aí, todo dia passando pela televisão. E quando eu falo que a gente recebeu um soco na cara, um tapa na cara, foi porque, claro que a gente tem que mostrar isso, né, na Marquês de Sapucaí, no desfile do Salgueiro, porque é uma coisa que está acontecendo, mas a frase do Davi foi inteligentíssima e uma provocação com a gente, né? Então, assim, Salgueiro, vocês querem falar do povo Yanomami? A gente, né, quer muito, a gente aceita. Mas não, a gente não quer ser visto pela ótica da tragédia. Até porque essa ótica da tragédia, ela é feita por vocês, né? Nós, da sociedade não indígena. Então, se tem tragédia no meu povo, né, no meu território, essa tragédia é provocada pelo homem branco, pelo Napê, né? Não é provocada pelo indígena, não é provocada pelo povo Yanomami. Então, se vocês estão fazendo um enredo, se propondo a fazer um enredo em homenagem ao povo Yanomami, a ótica da tragédia ela não pode ser vista, né? O povo Yanomami não pode ser visto por essa ótica, porque essa tragédia é provocada por vocês. Então, então, assim, uma provocação absolutamente, sabe, pertinente, né, e verdadeira, porque se o povo Yanomami está sofrendo lá, foi porque o homem branco chegou lá e destruiu, né, está destruindo a terra deles. E eles não são essa tragédia, muito pelo contrário, né. Então a gente tem esse momento dentro do desfile do Salgueiro, mas mais uma vez subsidiado pelo olhar do próprio indígena. Como assim, Igor? Do que você está falando? Em termos práticos, né? Existe o Yanomami, ele acredita no deus Omama, né, que é o deus da criação, e você tem lá também o Ioase, que é o deus da morte, né? Eles são irmãos gêmeos, né, mas um da vida e o outro da morte, né? E o outro desperta a cobiça no próprio homem para que o homem possa cavar ali a terra e descubra os metais preciosos. Então você tem nesse momento da tragédia, você também tem essa linguagem, essa simbologia indígena para explicar o que está acontecendo lá com eles. Então, se o garimpeiro chegou lá na terra Yanomami, eles acreditam que foi o Ioase, né, esse deus da morte, esse deus da escuridão, que deu ao homem, que deu ao garimpeiro o saber, né, entre aspas, do que tem debaixo ali da terra, para que ele possa explorar, para que ele possa retirar aqueles metais preciosos ali do subsolo, e à medida que o homem está tirando esse metal precioso do subsolo, ele libera uma fumaça mortífera, que é chamada de chauara, e que leva à morte, que leva à desnutrição, que leva a doenças, o povo Yanomami. Então você tem até nisso, você tem esse olhar indígena sobre essa tragédia. E ali a gente também tem representações no desfile de um caso. Você também citou a palavra genocídio, né? E a gente, não sei se, né, se você sabe, se o público que está nos assistindo sabe, mas hoje no Brasil, até hoje, nós estamos em 2024, o único caso de genocídio, né, de pessoas condenadas por genocídio no Brasil aconteceu na terra Yanomami em 1993, né, que foi o massacre do Rachimu. Então você tem ali um grupo de garimpeiros que matou, sabe, crianças, matou mulheres, matou homens, com o único objetivo de dizimar um grupo, né, exterminar um grupo Yanomami. Então você tem esse episódio que aconteceu em 93, mas que a gente está aqui em 2024, a gente pouco ouve falar, sabe, pouco a gente se aprofunda a pensar sobre isso que aconteceu agora. Pouco falado mesmo nos livros de história. A nossa história é muito enviesada. O Igor, tem um outro aspecto do samba enredo e que também faz parte de quando você vai falar do povo indígena, de quando você vai falar da floresta, enfim, dos saberes, que é a proteção da Amazônia, que é o nosso mais importante bioma. Como é que a escola também pensou em reduzir o seu impacto ambiental? Há o uso de materiais diversos na confecção dos carros, das fantasias, etc. Como é que a escola lidou com isso? Zé, importante essa sua pergunta e mais importante ainda é saber que a gente pensou nisso sim, tá?
O Salgueiro esse ano ele não tem pena, né, de animal, não tem, sabe, nenhum tipo de agressão à natureza nas suas fantasias. O Edson, que é Cada o vez Edson mais Pereira, nosso vulneráveis. carnavalesco, ele está usando materiais alternativos demais. É um desfile que vocês não esperem luxo, né? Aquele luxo tradicional do Carnaval do Rio de Janeiro. Esperem um desfile bem artesanal, né? Você tem o uso bastante de macramê, né? Que é uma forma de arte, né? De artesanato mesmo. Você tem muito trabalho artesanal para valorizar mesmo esse trabalho indígena. As penas que vocês vão ver aí, elas são todas artificiais, né? Até mesmo a sublimação, né, que chama, você tem ali o formato da pena, que é uma espécie de plástico. Eu não sei, não sou a melhor pessoa para falar sobre o material, mas eu sei que ela é artificial, né? Então você tem ali o formato da pena mesmo, e sobre essa pena você sublima vamos dizer assim, o desenho que você quiser, né? Então, quando você está vendo aí, né, quando você estiver vendo aí as alas do Salgueiro, você vai ver que o efeito é o mesmo, praticamente é o mesmo, até às vezes mais bonito. Se chover, não tem nenhum tipo de problema. Então, são materiais totalmente artificiais, não tem nenhum tipo de agressão aos animais. E outro ponto também, muita gente deve se perguntar, porque a gente está falando de um povo que são exímios nadadores, né? Os Yanomamis, eles têm uma ligação muito profunda com o rio, né? Com a água. Então, a gente também não está utilizando em momento nenhum, né, dos carros água. A gente tem um recurso aí de um telão de LED que ele vai reproduzir, né, as águas de um rio, hora limpo, hora vai estar sujo. Então, você tem ali também essa preocupação de não utilizar água, de não utilizar nenhum recurso natural no desfile. Importante isso, Igor, porque é isso, né? O samba na avenida, ele sempre teve ligado com luxo, enfim, e não economizava nesses aspectos. Acho que talvez seja uma mudança, como outras tantas que já vieram no carnaval, esse desfile da Salgueiro pode ser uma mudança de paradigma. Falando sobre carnaval, apesar de ser uma festa grandiosa, como a gente falou, que recebe e entrega uma grande quantia de dinheiro para a cidade, né? Atrai patrocínios milionários, enfim, ela ainda reserva certo espaço para transgressão, né? O morro está ali, a comunidade está ali, os temas são ousados, e acho que a Salgueiro também propõe nesse ano um pouco dessa transgressão, né? O Salgueiro, né? Se a gente for olhar, analisar a história do Salgueiro, ele é a escola de samba que ele tem isso no seu DNA, né, na sua raiz. O Salgueiro é a primeira escola de samba a levar personagens pretos pro desfile, né? Chica da Silva, Chico Rei, muito antes de virar tema de livro, de virar tema de novela, o Salgueiro já estava retratando esses personagens na Marquês de Sapucaí, né? O Salgueiro também foi a primeira escola de samba a levar essa temática ambiental para os desfiles, né? Não me recordo agora o ano, não sei, mas foi na década de 70, mas foi a primeira escola a trazer o reino encantado do bem contra o mal da natureza. Também não me recordo agora aqui exatamente o título do enredo, mas foi a primeira escola de samba a ter um tema ambiental no desfile. Então faz parte do DNA salgueirense essa transgressão, né? Levar personagens desconhecidos, né? Histórias desconhecidas para um grande público, e dali então, né, fazer parte da história do Brasil, porque quem foi que sabia quem era Chica da Silva antes, né, do desfile do Salgueiro lá em 1960, sabe? E acho que o propósito desse enredo do Yanomami, Rutucara, né, esse título Rutucara, é fazer com que a gente reconheça de fato esse povo como eles são, sabe? Eu acho que a gente se sensibiliza, óbvio, pelas imagens que a gente vê pela televisão, mas eu acho que a gente não se engaja tanto a proteger esse povo, porque de fato a gente não conhece esse povo. Como que esse povo que vive aqui na Amazônia, que a gente mal sabia que falava outra língua, sabe? A gente não consegue proteger. Então, as escolas de samba ela tem um papel que vai muito além de levar essa mensagem da Marquês de Sapucaí. Igor, muito obrigado por essa conversa, viu? Obrigado a vocês, e continue torcendo aí pelo esse Rutucara,
Vambora ser campeão do carnaval aí. Boa sorte aí, que a apuração dos votos traga bons frutos aí para Salgueiro. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que o programa passa na TV, na Rede TVT, toda segunda-feira, mas também está no YouTube da TVT, no YouTube do Brasil de Fato e também em formato podcast na sua plataforma de streaming favorita. Obrigado e até a próxima semana. É muito bacana ter noção de como se pensa um samba enredo, né, gente? E é sempre importante também lembrar desses momentos políticos das escolas, com mensagens nos alertando para temas urgentes da conjuntura. Escuta só, o resultado do Carnaval Carioca sai hoje, às 4 da tarde. E além do Salgueiro, teve muita escola bacana. A Mangueira fez uma justa homenagem à queridíssima Alcione. Vila Isabel desfilou também exaltando a ancestralidade vinda de África, homenageando as crianças. Teve também Portela fazendo referência a Ana Maria Gonçalves, autora do livro Um Defeito de Cor, e tantas outras também super legais. Oi pessoal, eu sou Rosana Fernandes, da Coordenação Política Pedagógica da Escola Nacional Florestan Fernandes, e hoje eu tenho um convite especial para você. A Escola Nacional Florestan Fernandes precisa do seu apoio para continuar promovendo a formação política da classe trabalhadora. Desde 2005, mais de 40 mil pessoas do Brasil e do mundo já passaram pela Escola Nacional, que continua existindo por meio da solidariedade dos movimentos populares e associados que contribuem com esse projeto. Conheça o trabalho e seja um amigo da Escola Nacional Florestan Fernandes. Acesse www.amigosenff.org.br e saiba mais. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Agora mais um aviso importante sobre o nosso Bem Viver. Você sabia que é possível retransmitir o programa aí na grade de programação da sua rádio? Pois é, já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão em todo o país. A lista dessas rádios está disponível no nosso site. Se você representa uma emissora e quiser entrar nessa rede, basta se cadastrar. É super simples, acessando o radio.brasildefato.com.br. Lá você clica em Como Ser uma Rádio Parceira. Pronto, tá feita a parceria. E não esqueça, estamos também nas principais plataformas de podcasts. Dá para ouvir o programa no seu tempo, a hora que você quiser, indo para o trabalho, tomando um cafezinho, até mesmo na hora de fazer uma faxina. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer e Google Podcasts. Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájila Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você. As doações de sangue, elas devem acontecer todos os dias, não somente em datas comemorativas como Semana Santa, Natal. O paciente ele não escolhe o dia de adoecer, a gente não tem sangue em farmácia, nem em laboratório. A gente realmente precisa contar com a disponibilidade, a solidariedade das pessoas. Tome uma atitude e salve vidas. Doe sangue. Uma parceria Rádio Senado. A gente ainda vai falar de carnaval no programa de hoje, é claro, é o assunto que mobiliza o nosso país, mas agora a gente muda o rumo da nossa prosa para falar de um tema que tem preocupado, a dengue. O Brasil ultrapassou os 500 mil casos de dengue esta semana. Só na virada de segunda para terça-feira foram registrados 100 mil casos em todo o país. O estado de Goiás inicia a campanha de vacinação contra a dengue nesta quinta-feira e São Paulo recebeu a primeira remessa de vacina ontem. O repórter Renato Ribeiro, da Rádio Agência Nacional, explica mais. O Brasil passou de 500 mil de casos de dengue. São 512.075 mortes.
De ontem para hoje foram registrados mais de 100 mil casos. Minas Gerais com 171 mil, São Paulo 83 mil e Distrito Federal 64 mil têm os maiores números do país. O DF, que tem a maior incidência de casos, com 2.200 para cada 100 mil habitantes, foi o primeiro a iniciar a imunização. 10 mil crianças já foram vacinadas. Apenas ontem foram 2 mil. Nesta quinta-feira, Goiás começa a vacinar contra a doença em 51 municípios. Além de DF e Goiás, vão receber do lote inicial de vacinas, com 712 mil doses, municípios de outros 8 estados. O Ministério da Saúde planeja distribuir 6 milhões de doses por todo o país até o fim do ano. A imunização começou pelas crianças de 10 e 11 anos, faixa etária com maior índice de hospitalização por dengue dentro do público-alvo da vacina de 10 a 14 anos. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. E o que favorece a proliferação do mosquito da dengue é o período de chuva combinado com o calor intenso. Como a gente ouviu na reportagem anterior, o Brasil enfrenta uma explosão de casos com mais de 500 mil pessoas infectadas. Especialistas, no entanto, alertam que já era previsível esse cenário e que o país poderia se preparar melhor para este período. A Rádio USP conversou com o professor Pedro Luiz Cortes, da Universidade de São Paulo. Ele explica a conexão entre fenômenos climáticos como o El Niño e os casos de dengue. Essas arboviroses, dentre as quais se inclui a dengue, elas são muito condicionadas pelo volume de chuvas, pela presença de água e calor. E essa é uma condição propiciada pelo El Niño em situações normais, desde a da parte sul do Brasil, da região sul, até parte da região sudeste. E o que vem acontecendo não só com El Niño, com Laninha, é que os efeitos têm sido potencializados pelas mudanças climáticas. Então, os oceanos muito aquecidos acabam colocando mais energia nesse sistema oceano-atmosfera e os fenômenos acontecem com maior intensidade. Até se discutiu sobre a possibilidade de que a gente teria um super El Niño no final do ano passado, no início do verão, mas essa denominação Super El Niño, ela é uma denominação informal. Não existe assim um consenso, falar, olha, ultrapassou tantos graus de aquecimento no Oceano Pacífico, que é um indicador utilizado, nós estamos no Super El Niño, A bem da verdade, há quem diga o seguinte, olha, você tem que atingir essa temperatura mais elevada, mas ela tem que se manter durante um certo período. Então não há um consenso, muita gente acabou chamando de Super El Niño, outras pessoas de El Niño, mas ele não foi um El Niño fora do normal. Na entrevista, o professor também observou que os profissionais da saúde poderiam prever, a partir das condições climáticas de algumas regiões, que haveria esta onda de infecções e, com isso, incrementar campanhas de prevenção. Nós tivemos essa condição climática que eu temo que tenha sido desconsiderada pelos profissionais de saúde. Eu venho dizendo isso já há muito tempo, falo assim, olha, a saúde, principalmente no combate às arboviroses, como casos da dengue, zika, chikungunya, malária, febre amarela, ela precisa prestar atenção nas questões climáticas, porque nós temos um aquecimento geral, essas ondas de calor estão aí para provar, e nós temos muitas vezes precipitações, nós temos chuvas muito abundantes. Então eu temo que isso não tenha sido levado em consideração, porque eu não me recordo, e aqui eu faço meia culpa, porque eu não lembro de ter visto campanhas lembrando para as pessoas, seria desnecessário lembrar, mas lembrando as pessoas sobre os cuidados que elas devem tomar para evitar criadouros do mosquito nas suas residências. Ele também mencionou a ausência de medidas preventivas por parte das prefeituras. E também faltou medidas preventivas por parte das prefeituras, o que eu percebo, no sentido de identificar criadouros, porque nós temos muitas vezes imóveis que não estão ocupados,
né, estão para alugar, para vender, as casas estão fechadas e dentro desses imóveis podem existir criadouros. Então, uma inspeção, por exemplo, com drones, né, seria possível para identificar, por exemplo, uma casa que tem uma piscina que está parcialmente assim desativada. A casa está para alugar, isso pode ser um grande criadouro de Aedes aegypti, por exemplo, né? Então, são medidas integradas, é necessário constantemente lembrar a população disso e prestar atenção nas questões climáticas, porque nós vamos ainda, né, nós continuamos tendo essas condições favoráveis até o final do verão, início do outono, quando nós devemos ter uma faixa de transição caminhando para o Laninha. E a gente segue falando de condições climáticas e proliferação de doenças. O Repórter SUS desta semana explica como o alerta de chuvas intensas em algumas regiões do país também acende o sinal amarelo para vários problemas de saúde, que vão, minha gente, da contaminação com leptospirose até transtornos pós-traumáticos para as vítimas de enchentes. Repórter SUS. O que acontece no seu Sistema Único de Saúde? Nos próximos dias, as chuvas devem aumentar em diversas regiões do Brasil e os riscos de enchentes e alagamentos podem se intensificar. Segundo o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, das 27 unidades da federação, apenas 5 não estão em alerta. O cenário acende o sinal vermelho para doenças que vão de males causados por infecções como a leptospirose e a dengue a transtornos mentais desenvolvidos por quem foi vítima desse tipo de incidente. De acordo com o Ministério da Saúde, a contaminação da água pode levar à propagação de males como diarreia, cólera, febre tifoide, hepatite A, giardíase, amebíase, verminoses e a própria leptospirose. A recomendação é de que a população não consuma nenhum alimento que teve contato com a água ou lama de inundações e enchentes. Frutas, legumes e verduras costumam ser o principal foco de atenção, mas a medida vale também para alimentos industrializados, embalados ou enlatados. Nem mesmo a higienização com água sanitária ou outros produtos para esse fim anula o risco de contaminações. Em situações de emergência, a pasta indica o consumo apenas de água liberada pelas autoridades, se possível, fervida ou filtrada. Doença mais comum em situações de enchentes e alagamentos, a leptospirose atinge em média 3.000 pessoas por ano no Brasil. Em 2020 e 2021, período em que parte da população entrou em isolamento por causa da Covid-19, esse resultado decaiu e ficou abaixo de 2.000 casos. Mas a partir de 2022, os registros voltaram a crescer. No ano passado, 188 pessoas morreram por causa da doença em território nacional. Lesões causadas por objetos de metal, mesmo que não estejam enferrujados, madeira, vidro e até galhos e espinhos de plantas também oferecem grande risco em episódios de chuva forte. Elas podem evoluir para o tétano, causado por uma bactéria presente em itens contaminados. As autoridades recomendam o máximo de cuidado com entulhos e destroços de enchentes e alagamentos. Esses episódios também aumentam os perigos do contato com animais peçonhentos. Nessa lista estão escorpiões, aranhas e cobras, por exemplo. Quando há chuva forte, essas espécies costumam buscar abrigo em locais secos, o que aumenta a necessidade de atenção por parte das famílias. Ao avistar esses animais, a recomendação é de que a população entre em contato com autoridades como bombeiros, polícia ambiental ou vigilância de zoonoses. A especialista em saúde pública e saúde coletiva, Juliana Valentim, professora pesquisadora da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, afirma que as consequências para a saúde podem se apresentar em curto, médio e longo prazo, inclusive com sequelas. Os desastres em decorrências enchentes, ele pode ocasionar muitas doenças, além de agravos e até mortes, e trazer impactos negativos à saúde humana. Esses impactos negativos, ele tem distinta temporalidade, que são seus efeitos negativos, né?
que é a curto prazo, que é o momento da enchente, que são as lesões, envenenamento, intoxicação, traumatismo, choque elétrico, acidentes por picada de insetos, animais peçonhentos, afogamentos, são alguns exemplos. Médio prazo, doenças transmitidas por vetores, como é o caso da leptospirose e dengue. Além de ser muito comum também gastroenterite, diarreia, gripe, desidratação, doença de pele, hepatite A, infecções respiratórias como pneumonias, bronquites e asmas. Segundo a pesquisadora, em longo prazo, os impactos podem aparecer na saúde mental e no desenvolvimento de condições crônicas. Ao longo prazo, pode desenvolver alguns transtornos psicossociais e comportamentais, como estresse pós-traumáticos, insônia, ansiedade, pânico, depressão, como algumas doenças também não transmissíveis, como desnutrição, hipertensão. Além de tudo, pode haver sequelas sobre alguns agravos que eu citei do curto prazo, do momento da enchente. Por exemplo, uma lesão grave numa pessoa que estava sendo ali atingida naquele momento por uma enchente. Ela pode ter uma sequela para o resto da vida por conta dessa lesão. Ela ressalta que aspectos sociais também impactam no desenvolvimento de algumas dessas doenças. Populações que mais sofrem com as desigualdades estão mais expostas. A especialista pontua que a missão de combater os males causados pelas enchentes e alagamentos exige a atuação do governo federal em parceria com estados e municípios. Segundo Valentim, a gestão territorial direta é essencial. São serviços básicos fundamentais que o município precisa estar oferecendo à sua população. E é uma forma preventiva também das enchentes, como o esgotamento sanitário adequado, o manejo de resíduos sólidos e limpeza pública. Uma localidade que tem muito resíduo acumulado, a gente sabe que é um potencial atração de vetores, né? Além de potencializar o entupimento de canaletas que acaba ocasionando as enchentes. Além do sistema, de manejo de águas pluviais, ou seja, a própria drenagem urbana, como que é feito isso, Então, o poder público municipal, ele precisa estar realizando, desde a coleta das águas da chuva, escoá-las em galerias de águas pluviais até o seu curso hídrico, que é capaz de recebê-la. Entre 2013 e 2022, 93% dos municípios brasileiros foram atingidos por algum tipo de desastre, entre tempestades, inundações, enxurradas e alagamentos. Mais de 4 milhões de pessoas foram afetadas, segundo dados da Confederação Nacional dos Municípios. A destruição total atingiu mais de 107 mil casas e danificou 2 milhões de residências. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Oi, pessoal. Eu sou Rosana Fernandes, da Coordenação Política Pedagógica da Escola Nacional Florestan Fernandes. E hoje eu tenho um convite especial para você. A Escola Nacional Florestan Fernandes precisa do seu apoio para continuar promovendo a formação política da classe trabalhadora. Desde 2005, mais de 40 mil pessoas do Brasil e do mundo já passaram pela Escola Nacional, que continua existindo por meio da solidariedade dos movimentos populares e associados que contribuem com esse projeto. Conheça o trabalho e seja um amigo da Escola Nacional Florestan Fernandes. Acesse www.amigosenff.org.br e saiba mais. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Agora seguimos falando de política. O ex-presidente Jair Bolsonaro convocou uma manifestação para, segundo ele, se defender de falsas acusações.
Bolsonaro é investigado pela Polícia Federal por tentativa de golpe de Estado. Em um vídeo nas redes sociais, ele convoca os apoiadores para um ato no dia 25 de fevereiro na Avenida Paulista e diz que a mobilização será pacífica e em defesa do Estado Democrático de Direito. A manifestação foi convocada por Bolsonaro 4 dias depois de a Polícia Federal deflagrar uma operação que revelou um plano para mantê-lo no poder após a derrota nas eleições de 2022. A estratégia envolveria também a prisão do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e de ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF. O Exército informou por meio de nota que só tomará providências internas em relação aos integrantes envolvidos nos atos golpistas após uma decisão do Supremo Tribunal Federal. 3 militares foram presos acusados de envolvimento com os atos golpistas. A reportagem é de Priscila Mazenotti, da Rádio Agência Nacional. Depois da prisão de 3 militares acusados de tentativa de golpe de Estado, o Exército informou por meio de nota que somente vai tomar providências internas, como a investigação e punição de envolvidos, quando necessárias, ou seja, após uma decisão jurídica do Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, a Operação Tempus Veritatis cumpriu 4 mandados de prisão, sendo 3 de militares, os coronéis Marcelo Câmara e Bernardo Romão Neto e o major Rafael Martins. Pelo menos outros 13 militares foram alvo de busca e apreensão, entre eles o ex-chefe do GSI, o general Augusto Heleno, o ex-ministro da Casa Civil, general Braga Neto, e o ex-ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira. Todos são investigados por formarem uma suposta organização criminosa para atuar na tentativa de golpe de Estado. A operação foi batizada de Tempus Veritatis, ou Hora da Verdade, e foi deflagrada a partir do acordo de colaboração premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Entre outros pontos, as investigações apontaram que o grupo formulou uma minuta com a participação de Bolsonaro, que previa uma série de medidas contra o Poder Judiciário, incluindo a prisão de ministros da Suprema Corte. Esse grupo também promoveu reuniões para impulsionar a divulgação de notícias falsas contra o sistema eleitoral brasileiro e monitorou o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, responsável por autorizar a operação. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. E se você chegou agora por aqui, você está ouvindo o programa Bem Viver. Nós temos um encontro marcado sempre de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcasts, no site do Brasil de Fato, lá na aba Rádio e através de rádios parceiras. Para quem estiver na Grande São Paulo, o Bem Viver também é transmitido pelo Daio, na Rádio Brasil Atual 98,9 FM. Para o mundo inteiro, nós estamos na internet, na nossa rádio web, no site radio.brasildefato.com.br. E para você ouvir quando quiser, é só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas como Spotify, Deezer e Google Podcasts. Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo? Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais. Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor. Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br ou faça uma visita à livraria na Rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo. Editora Expressão Popular. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. A Igreja Católica no Brasil comemora agora, em 2024, 60 anos da campanha da Fraternidade. A campanha nasceu na cidade de Nísia Floresta, lá no Rio Grande do Norte, por iniciativa do bispo Dom Eugênio Salles. Ela tem o objetivo geral de despertar o espírito comunitário entre católicos, renovar a consciência de responsabilidade social e educar para uma vida em fraternidade. A campanha sempre se estende da quarta-feira de cinzas até o domingo de Ramos.
Este ano, o tema será Fraternidade e Amizade, inspirado na encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti. Quem traz outros detalhes é a repórter Priscila Mazenotti, da Rádio Agência Nacional. A quarta-feira de cinzas é o início de um tempo de reflexão para os católicos. É quando começa a Quaresma, período de preparação para a Páscoa, principal celebração para os cristãos. E também quando é lançada a campanha da Fraternidade, que este ano tem como tema Fraternidade e Amizade Social e como lema Vós sois todos irmãos e irmãs. 2024 marca os 60 anos da campanha da Fraternidade e o tema este ano foi inspirado na encíclica do Papa Francisco Fratelli Tutti, em que ele fala da importância da amizade social, aquela que nasce a partir do amor ao próximo e nos incentiva a buscar o melhor da vida, sem exclusões e com fraternidade. Ao todo serão 5 semanas de mobilização, terminando no dia 24 de março, domingo de Ramos, com a coleta nacional da Solidariedade. A ideia nesse período é reunir a comunidade em ações e atividades de ajuda ao próximo, uma rede de solidariedade em busca de uma mudança pessoal e das pessoas ao redor. O lançamento oficial da campanha será na manhã desta quarta-feira, quando será exibido um vídeo com uma mensagem do Papa Francisco. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa não tem bola pra vizinha, não se fala do alheio, nem se liga pra candinha. Na minha casa não tem bola pra vizinha, não se fala do alheio, nem se liga pra candinha. Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa ninguém liga pra intriga, todo mundo xinga, todo mundo briga. Na minha casa ninguém liga pra intriga, todo mundo xinga, todo mundo briga. Macumba lá na minha casa, tem galinha preta, azeite de dendê. Mas ladainha lá na minha casa, tem reza bonitinha, canjiquinha pra comer. Mas ladainha lá na minha casa, tem reza bonitinha e canjiquinha pra comer. Se tem alguém aflito, todo mundo chora, todo mundo sofre. Mas logo se reza pra São Benedito, pra Nossa Senhora e pra Santo Onofre. Mas tem alguém cantando, todo mundo canta, todo mundo dança, todo mundo samba e ninguém se cansa. Por minha casa é casa de bamba, por minha casa é casa de bamba. Macumba lá na minha casa, tem galinha preta, azeite de dendê. Mas ladainha lá na minha casa, tem reza bonitinha, canjiquinha pra comer. Mas ladainha lá na minha casa, tem reza bonitinha e canjiquinha pra comer. Tem alguém aflito, todo mundo chora, todo mundo sofre. Mas logo se reza pra São Benedito. E o cantor e compositor Martinho da Vila completou 86 anos esta semana. E para coroar a data do aniversário, a Escola do Coração do Artista, a Unidos de Vila Isabel, desfilou ao som de um samba de autoria do próprio Martinho da Vila. Viram como foi criado o mundo, se encantaram com a mãe natureza, descobrindo o próprio corpo, compreenderam que a função do homem é evoluir, conheceram os valores, o trabalho do amor e a importância da justiça. 7 águas revelaram 7 cores, que a beleza é a missão de todo artista, que falar é resgatar, salvar, e a criança é esperança de Oxalá, que falar é resgatar, salvar, a criança é a esperança de Oxalá, vamos sonhar. Meu Deus, o grande Criador adoeceu, porque a sua geração já se perdeu. Quando acaba a criação, desaparece o Criador. Pra salvar a geração, só esperança e muito amor. E então, foram abertos os caminhos, e a inocência entrou no tempo da criação. Vamos lá, Vila Isabel! Lá os guias
Martinho da Vila será homenageado com uma linda estátua de bronze. Criada pelo carnavalesco Paulo Barros, a estátua terá 15 metros de altura, o equivalente a um prédio de 5 andares, minha gente, 30 metros de diâmetro, e ficará no bairro de Vila Isabel, na zona norte carioca. O bairro, berço de sambistas como Noel Rosa, foi adotado por Martinho de coração. A paixão é tão grande que ele carrega a comunidade no próprio nome. Martinho nasceu na cidade de Duas Barras, no Rio de Janeiro, em 1938. É cantor e compositor, como já falamos, autor de inúmeros clássicos do samba, mas ele também se destaca no mundo literário, com dezenas de publicações que vão da literatura infantil até obras autobiográficas. E é para registrar os 86 anos de Martinho da Vila que nós vamos de Canta, Canta, Minha Gente, no momento musical de hoje, numa justa homenagem a este maravilhoso sambista. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. 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 Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda, o frevo, o coco machixe, baião enxachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta de novo. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Mas a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Quem canta seus males espanta, lá em cima do morro, sambando no asfalto. Eu canto samba enredo, um sambinha lento e um partido alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Mas eu disse que vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Ora se vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Mas será que vai melhorar? Que a vida vai melhorar. Eu já vou me mandar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. A edição do Bem Viver desta quarta-feira de cinzas fica por aqui, mas você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no site radio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra lá no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente nessa parceria. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação e roteiro do programa de hoje foi comigo, Afonso Bezerra. A edição e produção é de Daniel Lamy e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Luba Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV de Monize Ravena. Diretora de programas de áudio, Camila Salmásio. A direção executiva é da Nina Fidelis e o apoio é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.